reportagem da CNN lança o preventivo em aspas, né? Israel lança ataque preventivo contra o Irã. Essa é a posição oficial de Israel, mas a CNN já botou uma aspa ali, né? Israel não quer que o Irã tenha nenhum tipo de programa nuclear próprio. Então essa é a divergência. E aí Israel sempre... porque ele com o programa civil, ele desenvolve militar. O canal é CNN Brasil, vamos nessa. Israel Katz. Lorival Santana, nosso analista internacional, chega ao... A Israel lançou o que chamou de ataques preventivos contra o Irã e um estado de emergência foi declarado em Israel, de acordo com o ministro da Defesa do país, Israel Katz. Lorival Santana, nosso analista internacional, chega ao vivo para explicar primeiro esses ataques preventivos. Lorival, boa noite. Boa noite. Bom, essa palavra preventiva é uma palavra que faz parte da propaganda de Israel, porque não havia nenhum plano, nenhuma evidência de que o Irã pretendia atacar Israel. Ela é preventivo no sentido mais estratégico, porque o Irã parece muito próximo ou já reúne a capacidade para fabricar 9 bombas nucleares e porque Israel não deseja essas negociações que os Estados Unidos estão tentando manter com o Irã para um acordo nuclear. Então é nesse sentido que seriam preventivos, um sentido muito restrito à propaganda, à visão política de Israel. O que a gente sabe? Bom, ele já vai, né, quebrando ali o argumento e dizendo que a propaganda é de Israel. Bom, de uma certa forma, né, o analista da CNN ele já se posiciona, né? Agora, vamos imaginar. Algum outro país pode enriquecer o urânio no mundo de hoje? O Brasil pode desenvolver e ter a sua arma nuclear, as suas ogivas? Ele que 1, 2, 3 pode? Não pode, né? Esse programa nuclear do Irã é antigo e as sanções para barrar também. A crise diplomática também é antiga. Então, tem muito mais coisa aí, né, cara? Então, tem razão ou não tem? Se o Brasil desenvolver, enriquecer, se o México fizer, os Estados Unidos atacam o México ou não? Se a Ucrânia estivesse na posição do Irã, a Rússia atacaria o Irã ou não? E por aí vai, né? Então, tem razão? Aí depende para onde vai tua análise, o que você entende, se é razoável ou não, mas fica esse complemento aí. Vamos lá. Seriam explosões ao redor de Teherã. O que isso pode indicar? Teherã recentemente renovou a sua defesa antiaérea ao redor da capital, ou seja, o Irã renovou ao redor da capital. Então pode ser um esforço de degradação desses ativos novos que o Irã acaba de construir para defender Teherã. Não sabemos se há outras explosões, se há ataques contra alvos nucleares, contra instalações nucleares que são bem conhecidos, os locais, estão espalhados aí pelo território iraniano, mas Israel poderia ter essa capacidade também. Em termos da relação com os Estados Unidos, esse ataque marca uma separação ainda maior que já vinha acontecendo, uma divergência grande entre o governo de Netanyahu e o governo de Trump, que publicamente fez um apelo para que Israel não atacasse o Irã. Isso é totalmente diferente do que aconteceu no passado. Sempre houve uma colaboração, uma troca de informações, uma assistência dos Estados Unidos para os ataques israelenses contra o Irã, inclusive o pesado, o intenso uso de inteligência, sem falar nos próprios armamentos que são americanos. Nesse caso, aparentemente, Israel está agindo quase que totalmente sozinho, tanto em termos operacionais, de inteligência, de escolha de alvos, de decisão, quanto em termos políticos, já que Trump visivelmente não aprova esse ataque. Teremos que entender qual é a... Trump visivelmente não apoia o ataque, né? Bom, eu estou tentando colocar os contrapontos, né? Então também não adianta nada eu indicar
uma possível tendência no comentário e eu ficar fazendo a mesma coisa, né? Então, já coloquei um contraponto ali, inicial. Inclusive, ó, a reportagem da CNN lança o preventivo em aspas, né? Israel lança ataque preventivo contra o Irã. Essa é a posição oficial de Israel. Mas a CNN já botou uma aspa ali, né? Ó. Então ele já tá entrando na cabeça ali, ó. Israel é o vilão, né? Então, para não chegar só a essa conclusão, eu tô complementando. Quem conduz quem? Estados Unidos conduz Israel ou Israel conduz os Estados Unidos? Essa é uma pergunta interessante. Muitos vão dizer, não, porra, o Israel faz e os Estados Unidos, porra, sustenta e dá força. Outros já falam o seguinte, é o contrário, quem manda é Israel. Esse caso mostra argumentos na versão aí do analista da CNN que quem manda é Israel. Apesar do Trump não querer, apesar do Trump publicamente falar que não, Israel foi lá e fez. Porra, e fora, Estados Unidos. Quem manda sou eu. Vou fazer, a guerra é minha, os meios são meus, eu faço. Agora, tem também o jogo das aparências, né? O jogo da narrativa. O Trump pode muito bem falar ali, porque ele fala... O Trump fala sobre tudo, pô. Não necessariamente o que ele fala é o que ele realmente quer. E não necessariamente o que ele fala é o que ele vai fazer. Então pode ser, muito bem, o Trump deixando ali, estrategicamente público, e por baixo dos panos, né? É uma ação junto com os Estados Unidos, né? Bom, esse negócio aí, cara, o mundo olha, o nível tá aumentando, né? Então, feito esse complemento, vamos continuar. A profundidade desses ataques, a intensidade, até onde eles vão, para podermos então analisarmos como pode ser a reação do Irã. Até aqui o Irã mantinha uma retórica até, digamos, do ponto de vista do seu programa nuclear, dizendo o seguinte: nós vamos, se vocês destruírem as nossas instalações, nós vamos reconstruí-las. Nós estamos enriquecendo, estamos indo para a 6ª geração de centrífugas, vamos ampliar nossa capacidade de enriquecimento de urânio. Uma posição desafiante do ponto de vista da proteção do seu e da manutenção do seu programa nuclear, mas não falando em retaliações maciças, militares contra Israel. Então, nesse sentido, uma certa cautela por parte do Irã, embora os Estados Unidos tenham advertido o Israel de que o Irã poderia retaliar maciçamente, fazer uma ação maciça. A CNN estava informando agora, o Warren Lieberman, que é do departamento, que cobre o Departamento de Estado americano, disse que Israel comunicou ao governo americano que ia realizar esses ataques, mesmo com a discordância do governo americano. Inclusive, sobre a discordância de Trump, vamos ouvir, Lorival, juntos, o que disse o presidente dos Estados Unidos hoje, quando ele praticamente anunciou que haveria um ataque. Mr. President, how imminent is an Israeli strike on Iran? Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. E Trump acabou de convocar uma reunião de gabinete, Lorival. O quanto isso realmente preocupa os Estados Unidos e o fato de os americanos, neste momento, não estarem envolvidos nessa decisão de ataque por Israel, agrava esse cenário. Sem dúvida. Bom, os Estados Unidos o Trump tem levado adiante uma estratégia própria, separada de Israel para o Oriente Médio. Primeiro fez um cessar-fogo com os Houthis, a milícia xiita que atua no Iêmen e que ataca Israel. Ele fez um acordo separado para que não atacassem os navios americanos e de parceiros e aliados dos Estados Unidos ali na região da Península Arábica, ali ao redor do Canal de Suez e perto ali do Mar Vermelho e aqueles mares que estão ali. Bem, isso já frustrou Israel. Depois, Trump fez uma viagem à região sem visitar Israel. Foi à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, né, sem parar em Israel, demonstrando a frustração de Trump em relação à forma como Netanyahu está conduzindo a guerra na faixa de Gaza, né? Então, além disso, o Trump tem
tentado esse acordo nuclear com o Irã e demonstrado que deseja realmente esse acordo. Foi o próprio Trump que rompeu esse acordo no seu primeiro mandato, mas agora quer deixar esse legado, já que todo o esforço dele está sendo na direção de se apresentar como um estadista que obtém a paz e que evita as guerras e uma corrida nuclear no mundo. Então ele está se esforçando por esse acordo, embora ele acuse o Irã de não estar fazendo o suficiente. Houve aí uma certa divergência dentro do próprio governo americano. Steve Witkoff, que era o enviado de Trump para o Oriente Médio, havia dito que o acordo permitiria ao Irã reservar uma certa quantidade de urânio enriquecido. O Trump desmentiu isso, disse que não haveria nenhum urânio enriquecido nas mãos do Irã com esse acordo, e o Irã respondeu, não, eu preciso de urânio enriquecido para levar adiante os meus programas de energia elétrica e também de medicina nuclear, e eu não vou, o Irã dizendo, não vou desistir do meu programa nuclear civil, né? Posso abrir mão do meu programa, e aliás ele não admite ter um programa militar, mas não abriria mão do seu programa civil. Israel não quer que o Irã tenha nenhum tipo de programa nuclear próprio, então essa é a divergência. E aí Israel sempre... Porque ele com o programa civil, ele desenvolve militar. O nível que ele já tem, né, para o civil, quem enriquece até tanto, quem consegue enriquecer num nível, rapidamente chega no militar. Então, essa é a questão. Israel, não há negociação. Quando começou a guerra em Israel, eu lembro que eu recebi o Coronel Visacro. O Coronel Visacro deu uma aula, o Coronel Visacro voltou lá atrás, 4.000 anos atrás, e contando, e aí citando a Bíblia. Isso aí essa guerra aí é antiga, né? Desses dois povos. Então, inicia ali com o Hamas, com o Hezbollah, mas por trás tem o Irã. Então... o que vai dar aí, e se é uma estratégia do Trump ou não, nós só saberemos ali na frente, né? Agora, se desenvolver um conflito, uma guerra, quem está do lado do Irã, quem está do lado de Israel? Certamente, Estados Unidos, né? Do lado de Israel, e, ao que indica, Rússia, né? Junto com o Irã, né? Diretamente ou não, mas é o que indica. Vamos nessa. Colocou essa posição de que não aceitaria que o Irã se aproximasse da capacidade de ter uma bomba nuclear. A informação é de que ele já teria urânio enriquecido suficiente para construir 9 bombas, o que é muito diferente de poder usar essas bombas, porque a miniaturização em ogivas, o gatilho, são tecnologias muito avançadas. Mas o Irã está com uma relação muito próxima da Rússia, que está dependendo dos mísseis e dos drones iranianos para conduzir a sua guerra na Ucrânia. Então existe essa preocupação de possível transferência de tecnologia também com relação à Coreia do Norte. Eles são aliados aí da Rússia nesse contexto. A defesa aérea do Irã estaria em alerta máximo. Esse é um alerta que chega, essa é uma informação que chega da TV iraniana. Alerta máximo. Cadê? Perdi o vídeo. Mas eu tenho um outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui, do UOL, Israel mostra o bombardeio. Vamos ver. نیاوران الان صدای انفجار Novamente aqui, um ataque preventivo, entre aspas, né? Bom, não mostra muita coisa, né? Vamos ver se o outro vídeo tem novas imagens. Vídeo do Metrópolis, vamos lá. Israel lançou nesta quinta-feira um ataque preventivo contra alvos em Teherã, capital do Irã. Segundo relatos da mídia local, diversas explosões foram... Mais um ataque preventivo com aspas, né? Então, a mídia brasileira já escolheu, né? Como é que vai comunicar. E aí, diante disso, né? 3 veículos, CNN, UOL e Metrópolis. Vamos ouvir. Mas você vai tirando as suas conclusões. Foram ouvidas em diferentes localidades da capital iraniana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaças e focos de incêndio em Teherã.
O ministro da Defesa israelense declarou estado de emergência especial no país após o que ele chamou de ataque preventivo contra o Irã. O espaço aéreo israelense também foi fechado. A tensão com o Irã se acentuou nos últimos dias com a falta de avanço nas negociações sobre o programa nuclear do país. A hipótese de que Israel estaria planejando um ataque iminente às instalações nucleares iranianas ganhou força, especialmente após o senador americano Tom Cotton afirmar que Irã está desenvolvendo armas nucleares após uma audiência com o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Bases norte-americanas no Oriente Médio foram colocadas em alerta máximo e embaixadas americanas na região foram evacuadas. Questionado sobre o motivo da evacuação na última quarta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez mistério. Para saber mais... Ó, isso é verdade, tá? Nós vamos receber um militar brasileiro que ficou 6 ou 8 meses lá no Oriente Médio nessa luta aí contra os Houthis. E ele tá vindo pro Brasil, já saiu de missão, não só ele, mas todo o efetivo que tava lá. E eu vi um vídeo na internet, né? E nós vamos receber ele aqui no dia 1º de julho. Tá chegando. Hoje é dia 13. Então, esse acordo aí lá com o Houthis, não sei como é que foi, mas nós vamos ter a oportunidade de ter um relato de quem viveu 6 ou 8 meses, eu não me recordo bem, esse conflito lá no Oriente Médio, lá no Iêmen. Ó, eu tenho uma matéria aqui que eu recebi de um amigo no WhatsApp que diz o seguinte, ó. É uma matéria do G1, da Globo. Israel ataca dezenas de alvos no Irã e mata os 2 principais líderes militares do país. Portanto, aqui os vídeos que nós assistimos não mostrou nada disso, né? Deixa eu procurar aqui e vou mostrar para vocês aqui na tela, então. Ó. Israel ataca instalações nucleares no Irã e mata os 2 principais líderes militares. Irã disse que o chefe das Forças Armadas, né? Aí você tá vendo aí, não sei isso não, cara. Mohamed Bagheri, não sei. E da Guarda Revolucionária Hossein Salami, Hossein Salami, né? Pode ser. Desculpa, irmão, é porque o camarada que eu vi a mensagem que ele mandou aqui e aí ele mandou essa informação de Salami Hussein. Tudo bem, mas tá na tela aí, ó. Estão vendo, né? Pode ser que esteja errado, não sei. Eu tô lendo como eu tô vendo e não sei se a pronúncia tá correta, tô me esforçando aqui. Além de 2 cientistas nucleares morreram num bombardeio para minar o programa nuclear do país. Estamos em um momento decisivo na história de Israel, disse Netanyahu. Disse Netanyahu. Beleza? Então, o que acontece? O cara chefe da Força Armada e o da Guarda Revolucionária e 2 cientistas. Aí a pergunta que fica é, como que Israel sabe exatamente onde os caras estão, né? Então, esse é o primeiro ponto. E um ataque certeiro, né? Portanto, de Israel, com o alvo certo, conseguiu o objetivo. Tem um vídeo aqui que eu quero saber se esse vídeo é bom. Tá passando a propaganda? Vamos lá. É o mesmo vídeo, toda a imprensa mostrando o mesmo vídeo, né? É o mesmo vídeo que nós acabamos de ver no UOL, no Metrópolis e por aí vai. Ó, as forças de defesa de Israel realizaram um ataque no Irã na madrugada de sexta-feira. Os bombardeios mirou a infraestrutura nuclear iraniana. Então, Teherã prometeu responder o ataque. Tá aí. Então, a TV estatal do Irã disse que o chefe da Guarda Revolucionária e o chefe das Forças Armadas morreram nos ataques. 2 cientistas nucleares também foram mortos. Mais tarde, Israel afirmou que o Irã lançou mais de 100 drones contra o território israelense. A população foi orientada a permanecer próximo de abrigo e evitar as áreas abertas. Bom, nós tínhamos na pauta, cara, esse vídeo aqui, ó. Que é o vídeo que o Hoje no Mundo Militar soltou mais cedo, que
fazia a provocação. Israel atacará instalações nucleares do Irã? Estados Unidos da América ordenam evacuação das suas embaixadas, ou seja, já prevendo um ataque ou já sabendo do ataque, né? E a pergunta que fica, Israel atacará as instalações nucleares do Irã? Vamos ver o vídeo? Porque ainda dá para contextualizar. Bom, já te contei que não atacará, né? Já atacou, não necessariamente base nuclear, as instalações nucleares, mas eliminou dois principais chefes, né, de defesa lá do Irã e 2 cientistas envolvidos no programa nuclear do Irã. Então, em um dia, decidiu atacar, atacou certeiro. Como é que Israel sabe tudo isso? Fica esse destaque aí, não só pelo conhecimento, pela inteligência, como a capacidade de ataque, né? Vamos reagir. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as muitas movimentações no Oriente Médio que parecem indicar um ataque iminente de Israel contra as instalações nucleares do Irã. No cenário geopolítico do Oriente Médio, as tensões têm escalado a níveis alarmantes, com o Irã intensificando seu programa nuclear e com Israel cada vez mais convencido de que a única forma de evitar que o Irã se torne uma potência nuclear é através de uma ação militar preventiva. A recente decisão da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, que determinou que o Irã está violando as suas obrigações de não proliferação nuclear, não só acirrou as tensões no Oriente Médio, mas também reacendeu o debate sobre o futuro das negociações nucleares. Pela primeira vez em 20 anos, a agência da ONU emitiu uma resolução contra o Irã, apontando inúmeras falhas do regime de Teherã em fornecer informações detalhadas sobre materiais nucleares não declarados. O governo dos Estados Unidos, que há meses tenta negociar um novo acordo nuclear com o Irã, mas até agora sem sucesso, reagiu à crescente ameaça de um confronto armado, ordenando a retirada de pessoal não essencial das suas embaixadas na região do Golfo, além de autorizar a saída de familiares de militares de bases no Oriente Médio. A retirada não é apenas uma medida de precaução, mas um sinal claro de que a situação está prestes a piorar. A medida também reflete a crescente frustração dos Estados Unidos com a postura do Irã, especialmente após a rejeição do regime iraniano a uma proposta diplomática de limitação do enriquecimento de urânio. Segundo a proposta americana, os Estados Unidos estariam dispostos a reduzir drasticamente as sanções contra o Irã, incluindo a abertura progressiva para o retorno do país ao mercado internacional de petróleo, o que garantiria uma receita extra bilionária ao país. E em troca disso, bom, será que isso aí já não faz parte aí de uma estrutura envolvendo também a Rússia, né? Os Estados Unidos começar a ceder e tirar as sanções do Irã? Lembrando que, junto a isso, nós temos, no mesmo momento, essa notícia aqui, ó. Que tá aqui, ó, R7. Em meio à tensão com os Estados Unidos, Putin vai construir 8 usinas nucleares no Irã. O acordo foi anunciado com euforia pelos iranianos. Disseram que o projeto nuclear não vai acabar. Então, nós temos essa notícia, né? Isso foi ontem, terça. Hoje é quinta, hoje é sexta já, né? Estamos de madrugada. Mas isso aqui foi na quarta-feira. Quarta-feira essa notícia e agora nós estamos vendo esse vídeo, né? Então, assim, Israel vai atacar as instalações nucleares do Irã, lembrando que tem todo esse acordo aí, essa preocupação e esse movimento ordenado pelo Trump, retirando tropa, evacuando embaixada. Então, tudo isso já era previsto. Agora, e essas usinas aqui, cara, diretamente com Putin, né? Um acordo com Putin. Putin vai construir 8 usinas nucleares. Será que o Irã vai ter o apoio da Rússia e Israel vai comprar essa briga? E como é que fica essa questão da Ucrânia, Estados Unidos e agora Irã e Israel? Então, tem coisa ruim por aí. Vamos lá? Vamos continuar. Trump quer o fim de todo e qualquer processo de enriquecimento de urânio no Irã, algo que o regime iraniano não aceita.
E foi nesse contexto que o Irã anunciou que ampliará ainda mais o seu programa nuclear, abrindo uma nova instalação de enriquecimento de urânio e aumentando ainda mais a sua produção de material nuclear altamente enriquecido. Essa declaração foi feita logo após a IEA confirmar a violação das obrigações internacionais do Irã de não proliferação nuclear, e logo após o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmar, diante de um painel de senadores republicanos, que Washington tem hoje a certeza de que o objetivo do Irã é mesmo de produzir armas nucleares, e que está apenas tentando ganhar tempo com as rodadas infrutíferas de negociações com os Estados Unidos. O aumento da capacidade nuclear do Irã complica ainda mais as já tensas negociações com os Estados Unidos, colocando a diplomacia à beira do colapso. Israel, por sua vez, continua se preparando para uma possível ação militar, com autoridades israelenses deixando claro que, se as negociações fracassarem, um ataque contra as instalações nucleares iranianas será inevitável. O próprio presidente Trump deixou claro que o seu país não permitirá um Irã nuclear, destacando os riscos de segurança que isso implicaria, não apenas para Israel, mas também para os Estados Unidos e os seus aliados na região. A pressão interna e externa, incluindo o apoio de aliados como os Estados Unidos, tem levado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a considerar cada vez mais a opção de um ataque preventivo. A recente redução das capacidades de defesa aérea Cara, o mundo gira, né, cara? O mundo capota. Esse vídeo aí foi postado de tarde, de noite. Israel já atacou, já fez o ataque preventivo e você já viu, né? Nós assistimos juntos aqui, né? 2 horas da manhã, agora já são 2h30 da manhã, estamos assistindo aí toda essa repercussão ao vivo. E o vídeo que seria reagido já está ultrapassado, né? Mas vamos terminar aqui, é jogo rápido. Do Irã, devido a ataques israelenses anteriores, é vista como uma janela de oportunidade perfeita para Israel, que estaria se preparando para agir antes que o Irã finalize o seu desenvolvimento nuclear. O presidente Donald Trump, que tem sido um defensor de uma linha dura contra o Irã, vem recentemente expressando menos confiança nas negociações para frear o programa nuclear iraniano. A sua administração tem sido crítica das concessões feitas a Teherã no passado e, diante do colapso aparente das negociações atuais, vê na ameaça de Israel um possível reforço à sua estratégia. O posicionamento de Trump, somado à movimentação de tropas e pessoal na região, revela que a resposta dos Estados Unidos, seja diplomática ou militar, está sendo cuidadosamente calibrada para evitar um confronto direto, mas também, e acima de tudo, para evitar que o Irã se torne uma potência nuclear. Com o crescente isolamento do Irã no cenário internacional, após a queda do regime de Assad na Síria e o enfraquecimento do Hezbollah e do Hamas, a possibilidade de uma ação militar israelense contra as instalações nucleares iranianas parece mais iminente do que nunca. A retirada de pessoal das embaixadas dos Estados Unidos no Iraque e de outros países do Golfo, somada à declaração do governo israelense de que as suas opções estão se esgotando, aponta para um confronto que pode ser tanto estratégico quanto inevitável. Dado o aumento da capacidade nuclear do Irã e a postura de Israel em garantir a segurança nacional, um ataque preventivo contra as instalações nucleares iranianas não é apenas possível, mas se torna uma solução cada vez mais plausível para evitar um futuro com o Irã como potência nuclear. A pergunta que resta é, dada a série de movimentos estratégicos das potências envolvidas, inclusive a postura firme de Trump em não permitir que o Irã tenha armas nucleares, será que estamos à beira de uma ação militar que mudará radicalmente a dinâmica do Oriente Médio? Se as negociações falharem e o Irã continuar desafiando as exigências internacionais, a resposta militar parece, infelizmente, ser inevitável. E se você quer estar sempre bem informado sobre o que está acontecendo dentro e à volta de Israel, sigam a Desirê Rugani no X e no YouTube. Ela vive em Israel e está sempre trazendo novidades diárias de tudo o que acontece por lá. Os links estão aqui na descrição. Bom, é isso. Tá aí a dica. Acompanhamos aí, atualizamos. E esse é o cenário. Israel já fez ataque. Matou 2 cientistas, né, do programa nuclear iraniano e 2 principais líderes de defesa, né, das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã.